Bom, pessoal, neste vídeo trataremos de três questões sobre crise de 1929. Lembrando sempre, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondendo para fazermos uma revisão, tá bom? Então, sem mais delongas, além disso, outras questões da própria revisão serão faladas à medida ao desenvolvimento do vídeo. Vamos lá para aquele compartilhamento de tela. Pois bem, o assunto, então, é crise de 1929. Começamos com essa questão do Enem de 2017, que nos diz o seguinte: mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido, pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste, que foi o maior terremoto global na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entre Guerras. Então, aqui temos o texto. Vamos ao que se pede na questão. A Grande Depressão Econômica que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista deveu-se a letra A, vitória alemã na Primeira Grande Guerra, consequentemente, sua capacidade de competição econômica com os empresários norte-americanos. Letra B, desencadeamento da Revolução Russa de 1917 e a formação de um novo bloco econômico, capaz de competir com a economia capitalista. Letra C, Guerra Fria, que caracterizou o período de entreguerras, provocando insegurança e crises econômicas no mundo. Letra D, tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecidas como New Deal, que levaram à crise econômica do mundo. E a letra E, produção industrial norte-americana ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós-Primeira Guerra Mundial. Pois bem, o que então causa essa grande depressão, essa crise que para muitos é a pior crise da história do capitalismo? É justamente a letra E, a produção industrial norte-americana. Lembrando sempre, produção e consumo não andaram no mesmo ritmo pós a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. A produção ainda se manteve elevada à medida que o consumo foi diminuindo, porque países europeus não compravam tantas mercadorias mais, principalmente a partir de 1923 dos Estados Unidos. Sendo assim, a letra E é a resposta que responde a que se pede no enunciado. Lembrando, o New Deal foi a saída da crise. Ou, na verdade, ele foi o ponto de saída da crise. O primeiro ponto, tomado aqui pelo presidente Roosevelt, que elaborou o New Deal, que era um programa no qual o Estado se tornava um forte interventor nos mais diversos setores da economia. Não foi o New Deal de todo que tirou os Estados Unidos da crise econômica. Isso foi muito, isso foi, contribuiu para isso justamente a Segunda Guerra Mundial. Mas o New Deal foi o primeiro passo para tentar melhorar alguma coisa. Bom, vamos para a questão 2, ainda se tratando de crise de 29, também do Enem. Essa mais relacionada à crise de 29 no Brasil. Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933. Ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo
das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Então, aqui o autor fala sobre os efeitos da crise de 1929 e, sobretudo, para a economia do café no Brasil. Café este que foi o principal produto de exportação até a crise de 1929 no Brasil. O que se pede? Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi a letra A, atração de empresas estrangeiras, B, reformulação do sistema fundiário, C, incremento da mão de obra imigrante, D, desenvolvimento da política industrial e financiamento de pequenos agricultores. Então, neste caso aqui, na questão 2, letra D de dado. No Brasil, um programa incentivado pelo Estado na era Vargas leva ao desenvolvimento de uma política industrial. Política esta que não existiu no governo da Primeira República, ou também conhecido como República Velha. Então, Vargas entra maciçamente neste âmbito da política industrial e faz com que o Brasil comece a sair da crise a partir do momento em que o país se industrializa. Então, e curiosamente, este também foi um dos efeitos da crise de 1929. Quebra de economias pelo mundo, não somente a dos Estados Unidos. Então, dentro dos efeitos, dos impactos econômicos da crise de 1929, tem desemprego, primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo, falência de bancos, falência de empresas, quebra de outros países, produção industrial e agrícola encalhada, gerando um enorme efeito em ciclo desses males econômicos, gerando novos desempregos, nova falência de banco, nova falência de empresas, quebra de outros países, produção encalhada, num verdadeiro ciclo que acabou sendo respondido ao longo da década de 30 nas mais diversas regiões do mundo. No Brasil, foi respondido com o desenvolvimento da política industrial. Vamos para 3 aí, para encerrarmos esse vídeo, da PUC de Campinas a 3. Para Keynes, lembrando, quem foi John Maynard Keynes foi o economista idealizador desse New Deal, desse novo programa de intervenção do Estado na economia para que pudesse sair daquele enorme abismo econômico causado pela crise de 29. Para Keynes, para criar a demanda, as pessoas deveriam obter meios para gastar. Uma conclusão daí decorrente é que os salários de desemprego não deveriam ser considerados simplesmente como débito do orçamento, um meio por intermédio do qual a demanda poderia aumentar e estimular a oferta. Além do mais, uma demanda reduzida significava que não haveria investimento suficiente para produzir a quantidade de mercadorias necessárias para assegurar o pleno emprego. Os governos deveriam, portanto, encorajar mais investimentos, baixando a taxa de juros, bem como criar um extenso programa de obras públicas que proporcionaria emprego e geraria uma demanda maior de produtos industriais. O texto se refere a uma teoria cujos princípios estiveram presentes, letra A, no New Deal, planejamento econômico baseado na intervenção do Estado elaborado devido à crise de 1929, B, na obra Mein Kampf, que desenvolveu os fundamentos do nazismo, ideia da existência da raça ariana, C, no Plano Marshall, cujo objetivo era recuperar a economia europeia através de maciços investimentos. D, na criação da Comunidade Econômica Europeia, organização que visa o livre comércio entre os países. Letra E, no livro Capital, onde se encontram os princípios básicos que fundamentam o socialismo marxista. Então, nesse caso, programa estatal de investimento
em obras públicas, baixando taxa de juros, e além da questão do Estado como um fio condutor dos investimentos, é a letra A. Então, no New Deal, que foi esse programa, do novo tratamento, ou novo modelo econômico adotado a partir da presidência de Franklin Delano Roosevelt, no qual o Estado passa a investir diretamente na economia, sem abrir mão do capitalismo, sem ali coletivizar bens e outras coisas mais que são típicas dos estados socialistas. Pessoal, a gente termina o vídeo, então, por aqui. Eu gostaria também, chamando atenção aqui para a revisão, que vocês prestassem atenção na própria capa do vídeo, a capa ali que contém uma contradição, no qual a imagem fala que não existe modo de vida americano, modo de vida no mundo como modo de vida americano, e ali você encontra pessoas na fila da sopa. Então, a contradição da imagem presente na capa deste vídeo é esta: dezenas de pessoas na fila da sopa com o slogan do modo de vida americano que era praticado até a quebra da Bolsa em 1929. Eu peço que se inscrevam, deixem o like e, principalmente, comentários desse assunto e de outros assuntos também, para fazermos uma revisão. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.